O Contribuinte e o Fisco. Dicas fiscais para contribuintes singulares e empresas. Na Lafões FM. Sextas-feiras, às 15 horas e depois do Jornal Regional às 18. Com repetição ao domingo, ao meio-dia. O Contribuinte e o Fisco. Com Paulo Marques na Lafões FM. Custa zero ouvir. Olá. Na edição de hoje de O Contribuinte e o Fisco, vou falar-vos das novas contribuições para a Segurança Social no âmbito do Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura. Os profissionais da área da cultura têm um novo estatuto aprovado pelo Decreto-Lei número 105/2021, de 29 de novembro. Entre outros, tem como objetivos criar as condições para o desenvolvimento de um setor cultural dinâmico e equilibrado, que garanta boas condições de trabalho aos seus profissionais, de forma a potenciar a respectiva criatividade e criação artística. Por isso, a regulamentação das relações de trabalho que ocorrem no setor da cultura é uma das preocupações daquele estatuto. Por outro lado, o Estatuto criou um sistema de proteção social que se pretende seja mais adequado a estes profissionais e que os apoie nas diversas eventualidades que os podem afetar, nomeadamente na doença, parentalidade, desemprego, invalidez e velhice. Neste contexto, foi criado um regime especial de proteção social para os profissionais da cultura e o Fundo Especial de Segurança Social dos Profissionais da Área da Cultura, através do qual é feita a atribuição e gestão do subsídio por suspensão da atividade cultural. Constitui receitas do fundo, entre outras, as novas contribuições. Contribuição correspondente a 7,5% da taxa contributiva devida pelas entidades empregadoras no regime de contrato de muito curta duração a que se refere o artigo 45, a contribuição correspondente a 5,1% da taxa contributiva devida pelas entidades beneficiárias da prestação a que se refere o artigo 49, a contribuição correspondente a 3,8% da taxa contributiva devida pelos trabalhadores independentes a que se refere também o artigo 49. Hoje vou apenas falar das novas contribuições relacionadas com os trabalhadores independentes. Importa, em primeiro lugar, clarificar quem são considerados para este efeito os profissionais da área da cultura. Temos então todos os profissionais das artes do espetáculo, do audiovisual, das artes visuais e da criação literária que exerçam uma atividade autoral, artística, técnico-artística ou de mediação cultural, com residência legal em território nacional, cujas atividades e códigos de registro na autoridade tributária constem nos anexos 1 e 2 da Portaria número 29B, 2022, de 11 de janeiro. Passemos então à explicação das novas taxas contributivas relacionadas com os trabalhadores independentes da área da cultura. Começando pela taxa de 5,1%, que é encargo das entidades beneficiárias da prestação do trabalho independente. São entidades beneficiárias todas as pessoas coletivas e as pessoas singulares, com ou sem atividade empresarial, que beneficiem da prestação de serviço por profissionais da área da cultura, independentemente da sua atividade. Estas entidades, que tanto podem ser, por exemplo, um promotor de eventos, uma autarquia, como uma pessoa singular que contrata um músico para animar a festa de casamento, têm agora este encargo adicional de 5,1%, que incide sobre o valor de 70% dos honorários da prestação de serviço e sobre o valor de 20% da produção e venda de bens, quando for o caso. Sendo que estamos a falar de prestações de serviços ou produção e venda de bens por todos os profissionais da área da cultura, como acima caracterizados. A forma de pagamento desta contribuição à Segurança Social exige atenção, dada a complexidade introduzida.
Se o cliente do profissional da cultura é a entidade que dispõe ou deva dispor de contabilidade organizada para efeitos de IRC ou IRS, calculará a contribuição e efetua o seu pagamento diretamente à Segurança Social, identificando o prestador de serviço. Se o cliente do profissional da cultura é a entidade que não dispõe ou deva dispor de contabilidade organizada para efeitos de IRC ou IRS, ou é a entidade não residente sem estabelecimento estável em território nacional, a contribuição da responsabilidade da entidade beneficiária da prestação é paga por esta ao trabalhador independente, que a pagará à Segurança Social, juntamente com as contribuições do mesmo que incidam sobre os serviços ou vendas feitas a este tipo de clientes. Quanto aos profissionais da área da cultura, a taxa total é de 25,2%, que inclui a nova taxa de 3,8%, mais a taxa que já existia no Código Contributivo de 21,4%. E as contribuições são calculadas sobre 70% dos honorários da prestação de serviço e sobre o valor de 20% da produção e venda de bens. Mas, neste particular, importa deixar bem claro que só ficam sujeitos a esta nova taxa e ao respectivo regime os profissionais da área da cultura que se inscrevam no novo registro dos profissionais da área da cultura. Este registro, entre outras, tem como finalidade a aplicação do regime especial de proteção social constante do Estatuto. Assim, o profissional da área da cultura só beneficia do regime especial de proteção social previsto no Estatuto e só fica sujeito à nova taxa de 3,8% enquanto se encontra inscrito no registro. Realço que o registro é de inscrição facultativa, e apenas os profissionais nele inscritos beneficiam da aplicação do regime contributivo e de proteção social especial previsto no Estatuto. Ao profissional da área da cultura que não se encontra inscrito no registro, aplica-se o regime de proteção social constante no Código Contributivo e as suas contribuições para a Segurança Social continuam a ser calculadas e pagas de acordo com o previsto naquele Código. Quais são, então, as novidades que se aplicam aos profissionais da área da cultura que se inscrevem no registro dos profissionais da área da cultura? Se o cliente do profissional da cultura é a entidade que dispõe ou deve dispor de contabilidade organizada para efeitos de IRC ou IRS, o cliente vai reter na fonte as contribuições de responsabilidade do trabalhador independente para as pagar à Segurança Social, juntamente com a contribuição de sua responsabilidade atrás referido. Se o cliente do profissional da cultura é a entidade que não dispõe ou deve dispor de contabilidade organizada para efeitos de IRC ou IRS, não há retenção de contribuições na fonte e é o trabalhador independente que paga diretamente à Segurança Social as contribuições da sua responsabilidade, juntamente com a contribuição a cargo da entidade beneficiária da prestação que esta pagou ao trabalhador independente, como já foi explicado. Assim, um profissional da área da cultura inscrito no registro, se num determinado mês prestar serviços para clientes das duas tipologias referidas, terá uma parte da sua segurança social retida na fonte e paga pela entidade beneficiária da prestação e outra parte paga por si diretamente à Segurança Social. Todos os pagamentos referidos serão feitos à Segurança Social entre os dias 10 e 20 do mês seguinte, por meio de declarações que ainda não se conhecem. Aguarda-se a sua publicação para breve, pois este novo regime contributivo entrou em vigor no passado dia 1 de outubro e os primeiros pagamentos deverão ocorrer entre 10 e 20 de novembro. Quando conhecida a forma de pagamento, faremos aqui a sua explicação. Importa referir
que sempre que o trabalhador da área da cultura exerça mais do que uma atividade, aplica-se a cada uma delas o respectivo regime. Por exemplo, para um músico e também tradutor, se inscrito no registro, para os rendimentos da atividade de músico, aplica-se o regime explicado anteriormente. E para os rendimentos de tradutor, aplica-se o registro no regime dos trabalhadores independentes do Código Contributivo. Como ficou evidente, estamos perante uma alteração significativa em relação ao pagamento das contribuições dos profissionais da cultura. Se no âmbito do Código Contributivo estas são calculadas com base nos valores das faturas, mesmo que ainda não recebidas, neste novo regime, para os profissionais inscritos no registro, as contribuições só são apuradas e pagas com a emissão da fatura recibo ou do recibo. Ou seja, só há pagamento à Segurança Social depois de o trabalho pago pelo cliente. Ou, nos casos em que se ficciona já o pagamento, pedindo ao artista uma fatura recibo para lhe pagar algum tempo depois, a obrigação do pagamento adiantado da Segurança Social passa para a entidade beneficiária da prestação do trabalho, se esta tem contabilidade organizada. Uma nota final para nos referirmos aos trabalhadores independentes da área da cultura com contabilidade organizada. A taxa contributiva de 5,1% da responsabilidade da entidade beneficiária da prestação é devida e aplica-se nos mesmos termos atrás explicados. A Segurança Social do trabalhador independente, portanto, os 21,4%, continua a ser calculada nos termos do Código Contributivo sobre o lucro tributável apurado e declarado no ano anterior. Por exemplo, as contribuições a pagar em relação a meses de 2023 serão calculadas com base no lucro de 2021. Ao profissional da cultura abrangido pelo regime de contabilidade organizada e inscrito no registro, aplica-se a nova contribuição de 3,8%, com retenção na fonte, ou paga pelo trabalhador independente à Segurança Social, como atrás explicado. Para suporte legal relacionado com o tema abordado, consulte o Decreto-Lei número 105/2021, de 29 de novembro, em particular os artigos 5, 38, 47 a 52. Sobre as especificidades dos profissionais da área da cultura em trabalho intelectual, que sejam trabalhadores independentes, falaremos na próxima edição. Dada a complexidade das alterações introduzidas, com as diferentes formas de pagamento das contribuições, elaboramos um quadro resumo que procura descomplicar a emissão das faturas de recibo no Portal das Finanças. Caso tenha interesse, poderá ver esse quadro no vídeo no canal no YouTube ou descarregar do link lá disponibilizado. Acompanhe-nos para mais dicas fiscais. Fique bem e até para a semana. O Contribuinte e o Fisco. Dicas fiscais para contribuintes singulares e empresas na Lafões FM. Sextas-feiras, às 15 horas e depois do Jornal Regional às 18, com repetição ao domingo, ao meio-dia. O Contribuinte e o Fisco, com Paulo Marques na Lafões FM. Custa zero ouvir. O Contribuinte e o Fisco. Dicas fiscais para contribuintes singulares e empresas na Lafões FM. Sextas-feiras, às